Olá, tudo bem? Aqui é o Júlio Batiste, criador do site juliobatiste.com.br, sua sala de aula na internet desde maio de 2000. Mais uma parceria com o colega Manuel Jailton, criador do site mjailton.com.br, há mais de uma década na internet e criador de dezenas de cursos na área de programação, do Delphi ao PHP. O colega Jailton cedeu para nós mais esta série de videoaulas que são aulas de demonstração da nossa formação completa em JavaScript. Se você quiser todos os detalhes e um preço mais do que especial, quase inacreditável para essa formação, acesse esse link aqui. É uma formação com 263 videoaulas, mais de 20 horas de conteúdo e mais exercícios finais. Todo o conteúdo já está lá dentro do ambiente do curso. Então, se interessar, dá uma olhada nesse endereço aqui e vamos às nossas aulas de demonstração desta formação. Um excelente estudo a todos. Bem, pessoal, então vamos aqui conhecer aqui aquelas funções que a gente acabou de estudar. Vou criar aqui uma variável chamada URI. Uma variável chamada URI. E essa variável URI, o que eu vou passar com ela? Eu vou passar um endereço http //mjailton.com.br. Aí eu coloco barra, posso colocar assim, ó, capítulo 2, aí eu coloco aqui funções, tá? Você sabe que essa URI aqui, essa URL aqui nunca vai funcionar do jeito que está aqui, né? Por quê? Porque você não deve colocar caracteres especiais na URL. No caso aqui, mas aqui foi colocado. Então, se você quiser codificar isso, você pode, URI codificada. Você pode usar aí a função encode URI. Basta você passar como parâmetro a URI que você colocou. Vou chamar aqui o console.log. Vamos chamar primeiramente a URI, a nossa variável URI. Ctrl D. Agora nós vamos chamar a URI codificada. Então a gente tem, olha aí, ó, nós temos a nossa URI e temos a URI codificada. Observa que quando você passa o mouse, ó, aqui, ó, ele pega só até aqui, porque aqui ele encontra um caractere especial e a partir daqui ele já não entende mais como fazendo parte de uma URI. Mas quando eu codifico, ó, ele entende isso aqui tudo como sendo uma URI. Beleza, né? Aí, você tem isso aí e você tem a outra parte. Qual é a outra parte? A decodificação disso. Então, vamos lá. Vou chamar aqui URI decodificada. A decodificada. Que é o que, pessoal? Que é o decode URI. Ctrl D. Só mandar chamar isso aqui, ó. É o inverso, né? Então ele vai pegar, ó, e retorna a função original, que é o decode URI. Temos ainda também o componente, tá? O encode codificada com o componente. Certo? Como é que é aqui? No caso, então, aqui é o encode URI, component. Ctrl D. Veja. Então, observa que o encode componente, ó, observa que ele codificou mais caracteres. Ó, aqui, ó, ficou http dois pontos, ó. O dois pontos aqui ele já codificou, o // ele já codificou também, e todas as barras ele codificou. Né? Os outros caracteres, ó, são a mesma codificação, entendido? Então, essa que é. E aí nós temos o outro, né, que é o decodificador componente, que aí a gente usa Ctrl D, ó, ele volta ao que era inicialmente. Beleza, né? Ok, então agora vamos comentar isso aqui e vamos conhecer agora outras funções. Vamos começar agora conhecendo a função is.log isFinish. Coloca aqui, por exemplo, 10. Pessoal, 10 é um número? 10 é um número. Então aqui é para aparecer o quê? Desculpa, aqui é maiúsculo. Ó,
Tá errado ainda. Is... O que ele está dizendo aqui? Ilegal... Acho que é porque eu não fechei aqui, né? Talvez seja isso. É, exatamente. Ó, então, 10 é um número, não é um número? Então, observa que ele retorna o quê? Verdadeiro. Se eu coloco aqui, ó, 10 assim, ó, ele também vai considerar um número, porque ele conseguiu converter. Se eu coloco, por exemplo, aqui, ó, Jailton. Jailton é um número, pessoal? Não, ele retorna falso, tá? Então, se é número, se eu colocasse aqui, por exemplo, aqui, ó, um número aqui na frente, e eu quero que você observe isso aqui, ó, ele não conseguiu, ele retornou falso. Então, o isFinish verifica se é falso. Temos ainda uma outra função, que é o isNum. O isNum, ó, enquanto que o isFinish verifica assim, se for um número, ele retorna falso. Aliás, ele retorna verdadeiro. O isNum é o contrário. Se não for número, ele retorna verdadeiro. Olha aí, ó. Agora, ó, para o... Vou colocar bem aqui, ó. Infinity. A mesma expressão. E agora aqui para o num. A mesma expressão. Então, você vai ver que um é falso e o outro é verdadeiro, ó. Ó, aqui no caso, ó, ele retornou para o Infinity, porque não é número, então é falso. Como não é número, então ele retorna verdadeiro, tá? Então é o contrário, pessoal, é sempre ao contrário. Temos ainda a outra função, que é a função number. O number, ele converte, né, um valor em número. Por exemplo, se eu tiver aqui 10, qual é o retorno que ele vai me dar? 10. Presta atenção aqui, ó. Se eu der aqui um type of aqui, ó, no primeiro, ó, aqui tem 10, não tem, pessoal? Aliás, vamos colocar 10 assim, só para ficar igual ao que eu vou fazer lá. Ele vai retornar o quê, ó? Ele vai retornar um booleano, porque o valor que ele retornou aqui para mim foi um booleano. Agora, se eu coloco aqui um type of aqui, ó, ele retorna um número, certo? Então, esse aqui retorna simplesmente, é número ou não é número? Ele vai me dizer sim ou não. Esse number, ele converte o valor em um número, é bem diferente, certo? Se eu tiver aqui, por exemplo, type... Ah, sim, e quando ele não consegue converter, por exemplo, eu vou pegar esse mesmo aqui, porque daqui a pouco a gente vai trabalhar com ele, ó. Esse aqui, ó, ele não conseguiu converter, correto? Então, como ele não vai conseguir converter, ele retorna um num, certo? Por que ele retorna um num? Porque não é número. Se for um número, ele retorna number, porque é um número. Se não, ele retorna... aliás, se ele conseguir converter, ele converte no número. Tá? Ele pegou aquele valor e converteu no número respectivo. Se ele não conseguiu converter, ele retorna um num. Beleza? Agora nós temos o seguinte, nós temos o persFloat, né, que a gente já vai agora trabalhar com... Opa! Nós vamos trabalhar com tipo de dados, certo? Então, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, o pers, embora, né, embora a gente já tenha Ctrl D. Ó, eu tenho aqui, ó, persFloat. Quando você quer converter uma string, por exemplo, em um número, olha o que ele faz. Olha a diferença aqui agora, ó. Veja bem, ó. Aqui, veja, é número? Não. Aqui, ó, o mesmo valor, ó. Eu não consegui, aqui no caso, ó, eu tenho uma string que tem nome, que tem letra e tem número. O que ele faz aqui? Ele tenta converter isso aqui de alguma forma em número, certo? No caso desse aqui, ó, dessa string aqui, ó, ele só conseguiu converter porque é uma literal, tá? É uma string literal, então já deu para ele converter de boa. Quer ver uma coisa? Vamos colocar aqui o 3 aqui, ó. Vamos converter, ver se ele vai conseguir converter, ó. Ele não conseguiu.
Mas se você começar, por exemplo, com 1, ó, ele já consegue, tá? Então, na hora que ele encontra um caractere que não tenha, ó, vamos colocar aqui, ó, um T e 4. Na hora que ele encontra um caractere que não é número, ele abandona, certo? No caso, float, certo? A mesma coisa do int. Do parseInt é a mesma coisa. Ele pega uma string e ele tenta converter, ó. Né? Aqui no caso, ponto flutuante, porque se colocasse ponto 5, ele retorna para mim ponto 5. Já aqui, ó, se eu colocar ponto 5, ó, fica o próprio, né? O próprio número. Mas se eu colocar type of aqui, ó, tipo de dado, para retornar o tipo de dado que isso aqui é, não o valor agora, tá? Mas o tipo de dado, o que ele vai retornar aqui para mim? Nos dois. Number. Porque para ele, diferentemente de outras linguagens de programação, o JavaScript, para ele só existe número. Não existe negócio de inteiro, né? Em termos de tipo de dado, existe número, tá? Internamente, com a sintaxe literal, ele consegue calcular número inteiro e ponto flutuante, mas o retorno dele é a mesma coisa. E o contrário disso também é verdade, ó. Por exemplo, se eu quero converter isso aqui numa string, ó, se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, número, coloca aqui 10, ó, ele vai retornar para mim 10. Se eu colocar um type of aqui, você sabe que 10 é um número, não é um número? Então, mas aí o que ele faz? Ele pega aquilo ali e converte numa string. Então, para ele, agora, isso aqui é uma string, beleza? Então, vimos aí as principais funções aí gerais. Até mais. Muito obrigado por terem assistido a lição até o final. Lembrando que essa lição foi cedida gentilmente pelo colega Jailton, com quem eu tenho uma parceria de mais de 10 anos para a revenda dos cursos de programação do colega Jailton. Lembro também que esta lição faz parte da nossa formação completa em JavaScript, que é uma formação completa em back-end para a web, porque ele aborda HTML, HTML5, CSS, CS3 e JavaScript. Tem muitos exercícios, muitos exemplos práticos, é uma formação bem completa e bem atualizada. Você tem acesso vitalício, suporte a dúvidas e, concluindo todo o conteúdo do curso, direito a certificado de participação. Sem dúvidas, é o curso mais completo e prático de JavaScript que você vai encontrar no mercado. E aí você pode pensar, poxa, um curso completo com 263 videoaulas, mais de 20 horas de conteúdo, mais exercícios práticos e de revisão, deve custar bastante caro. E aí que você vai se surpreender. Eu preparei para você que me acompanha aqui no canal no YouTube e somente através deste endereço aqui, uma promoção que beira o inacreditável. Tenho certeza que você não vai acreditar o valor tão reduzido, tão legal que vai estar nesse endereço aqui. Mas aproveite que é por pouco tempo e são somente para os 100 primeiros. Então, se você acessar esse endereço e o botão de inscrição estiver ativo, é porque ainda tem vagas no valor promocional, tá legal? Aguardo vocês lá dentro do ambiente do curso, tenho certeza que vocês vão aprender muito e numa área cada vez mais promissora, onde faltam profissionais que realmente dominam JavaScript, HTML5 e CSS3. Inscreva-se aqui no canal, tem um botãozinho inscrever-se vermelho aí, fazendo a inscrição vocês vão ser avisados em primeira mão sempre que um novo vídeo for publicado. Se vocês tiverem dúvidas, está dando erro em algum exemplo que vocês estão seguindo, críticas, sugestões e, por que não, elogios, usem por gentileza o campo comentário que está aqui abaixo do vídeo. E me ajudem a divulgar esse conteúdo, esta série de videoaulas, passando o endereço do vídeo para os seus amigos, colegas, conhecidos, compartilhando nas redes sociais. Quanto mais vocês compartilham, quanto mais acesso, mais lições eu trago para compartilhar aqui com vocês, tá legal? Um excelente estudo a todos e muito obrigado mesmo por terem acompanhado essa lição até o final e até a nossa próxima lição.